Eu vou e volto do trabalho de bicicleta. E esses dias aí a minha corrente arrebentou. Quando uma coisa dessas quebra, eu levo no mecânico de bicicletas. Agora imagine como seria a sua reação se ao receber essa bicicleta, o mecânico olhasse para você e dissesse que não tem como consertar porque não tem uma causa para essa corrente estar arrebentada. Olha, ele não está te dizendo que ele não sabe a causa, ele está te dizendo que não existe essa causa. Não faz sentido, né? Quando um avião cai, quando alguma coisa acontece, seja um barulho no meio da noite ou alguém chamando no portão, a gente assume, por princípio, que tem uma causa para isso e para todas as coisas. No caso da queda de um avião, nos primeiros momentos a gente pode não saber, mas todos nós temos a expectativa de que existe uma causa, que essa causa vai ser descoberta e que, se tudo der certo, nos próximos aviões, nos próximos voos, o problema que causou a queda vai ser consertado e as coisas vão funcionar melhor. Essa nossa intuição, esse nosso princípio é aquilo que Leibniz chamou de princípio da razão suficiente, ou PRS para os íntimos. E é graças a ele que a gente consegue compreender e falar sobre as coisas do mundo. Pois bem, o que é o princípio da razão suficiente? Uma das obras que Leibniz explica o que é isso é a monadologia. E lá ele diz o seguinte: nenhum fato pode existir ou ser real, e nenhuma proposição pode ser verdadeira, sem que haja uma razão suficiente para que seja assim e não de outro modo. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que não existem fatos brutos, ou seja, fatos espontâneos que ocorrem sem nenhuma outra causa anterior. Não há eventos sem causas, não há ocorrências sem motivo. E tudo que a gente entende, tudo que a gente diz sobre a realidade é sobre explicar essa causalidade da razão suficiente. Mas será que a gente tem que aceitar isso? Será que isso é realmente necessário para a gente compreender as coisas? Apesar da gente estar citando Leibniz aqui, porque ele foi um dos mais famosos defensores do princípio da razão suficiente, ele não foi o inventor ou pelo menos o descobridor desse princípio. A aplicação mais antiga de um princípio como esse é de Anaximandro, de 547 a.C. Olha como é que é velha a filosofia. E o Anaximandro diz o seguinte: a Terra permanece em repouso por causa da igualdade, já que não existe razão para que, estando no centro e igualmente distante dos extremos, se mova para cima ou para baixo ou para os lados. Mas não só o Anaximandro defendeu esse princípio da razão suficiente. Na lista de famosos pensadores que lançaram mão desse recurso, nós temos também Arquimedes, Parmênides, meu xará Pedro Abelardo, Spinoza e Conway. E como princípio do conhecimento, Leibniz não tem exatamente um argumento para defender o princípio da razão suficiente, mas ele aparece como necessário na sua definição de verdade, já que ele vai estipular que verdade é aquilo que possui uma razão a priori, ou seja, não empírica, que explica por que é assim e não de outro modo. A gente viu no vídeo sobre os 3 princípios da lógica que esses princípios mais fundamentais do conhecimento não dá muito bem para você argumentar sobre eles. Eles são importantes porque eles acabam sendo necessários para raciocinar ou eles são autoevidentes de alguma forma. Então a ideia é que se você negasse um deles, você teria contradições ainda piores do que afirmar um deles. Mas vamos tentar explicar o princípio da razão suficiente a partir de uma forma mais dissertativa. Então todas as proposições que nós usamos nos nossos raciocínios para compreender o mundo ao nosso redor, elas são formadas por um sujeito e por um predicado. Então, por exemplo, na proposição Pedro gravou um vídeo sobre o princípio da razão suficiente, Pedro, eu sou o sujeito, e gravou o vídeo é o predicado. A definição de verdade de Leibniz que a gente acabou de ver é que uma proposição é verdadeira quando o predicado pertence ao sujeito. Bom, se você está vendo esse vídeo agora, é porque Pedro de fato gravou o vídeo. Então a proposição é verdade. Mas essa proposição não é uma verdade necessária. Caso você não saiba, esse canal tem outro apresentador, outro roteirista chamado Rodrigo R. de Carvalho. Então poderia ter sido o fato que ele gravou esse vídeo porque eu fiquei com o piriri, pedi para ele gravar, ou ele pegou lá na lista de temas e escolheu esse aqui, fez o roteiro e gravou. Então poderia ter sido outra pessoa. Pior, né? Poderia não ter sido gravado esse vídeo e aí você não saberia sobre o princípio da razão suficiente. Então isso é o que a gente vai chamar de verdade contingente. Ela é verdade porque de fato eu gravei o vídeo, você está aí vendo, só que ela poderia ser de outra forma. O outro exemplo de verdade que a gente tem são as verdades necessárias. Então, por exemplo, todo triângulo tem 3 lados, é necessário. É evidente para todos nós ao ver essa frase
que o triângulo tem que ter 3 lados, não pode ser de outra forma. Ser um triângulo é justamente ter 3 lados. É isso que significa ser necessário em oposição a ser contingente. Você não pode imaginar um triângulo que tenha 4 lados. Ele deixa de ser triângulo. Bom, então no caso das verdades necessárias, é fácil você garantir que aquilo é verdade. É só você analisar ali a proposição e você vai ver que aquilo ali tem que pertencer ao sujeito. Mas no caso das verdades contingentes, como é que a gente faz? Qual que é o procedimento? Uma mera análise da proposição não vai garantir isso. Para você poder terminar esse vídeo e com confiança sair por aí dizendo Pedro gravou um vídeo sobre o princípio da razão suficiente, tem que haver uma razão que garanta essa relação entre as duas coisas. E é justamente esse buraco que o Leibniz está tentando preencher. As 3 leis da lógica, elas garantem a coerência dos raciocínios e dos pensamentos. Então elas te ajudam a evitar cair em contradição, cair em erro formal. Mas elas não explicam por que as coisas são como são. Então, por exemplo, o professor de metodologia que eu tive dizia que a variedade de escolas filosóficas que a gente tem, apesar da essência metodológica da filosofia ser a lógica, é justamente nesses pontos cegos das 3 leis da lógica que você vai ter diferentes formas de determinar se uma coisa é verdade ou não, de determinar o que é um problema relevante ou não, e por aí vai. E aí que entra a necessidade do princípio da razão suficiente como uma 4ª lei do pensamento, porque ele vai pressupor que toda verdade, todo fato tem um fundamento. Sem ele, a gente teria que admitir que existem fatos que ocorrem aleatoriamente, que existem coisas que não têm causa. E isso implodiria completamente a nossa capacidade de conhecer a realidade. É justamente o princípio da razão suficiente que garante que a realidade ao nosso redor é inteligível, ou seja, a gente é capaz de entender ela, compreender ela. É ele que faz ter sentido essa nossa busca por entender as relações e as causas dos eventos que ocorrem com a gente ao nosso redor. Leibniz tira do princípio da razão suficiente 2 coisas muito importantes. A primeira é o princípio da identidade dos indiscerníveis. Se 2 coisas distintas possuem as mesmas propriedades, então, na verdade, se trata de uma só e a mesma coisa. Então, se Clark Kent é idêntico ao Superman, tudo que é verdade para o Clark Kent é verdade para o Superman. A ideia aqui é que não existem 2 objetos gêmeos perfeitos na realidade que sejam coisas diferentes. Aqui a gente tem então 2 conceitos, diferença numérica e diferença extranumérica. Então a diferença numérica é você dizer que tem 2 objetos A e B. Então eu tenho essa caneta aqui e tem outra caneta similar ali no porta-lápis. A diferença extranumérica é mais fundamental, é você ter uma diferença de cor, peso, material, tamanho e outras coisas mais nesse sentido. Para 2 objetos serem 2 coisas diferentes, eles precisam ter uma distinção extranumérica. Então, para o nosso conhecimento, isso nos permite conhecer a realidade. Se existem 2 objetos, é possível distinguir entre eles a partir de alguma de suas propriedades. É isso que nos permite compreender a realidade ao nosso redor. Senão, seria tudo uma confusão danada. Isso tem consequências científicas também, para além da questão filosófica, que é você poder tratar classes de objetos, né? Então, se eles são todos iguais, se um se comportou de uma forma no experimento, os outros devem se comportar assim também, pelo menos até que eu descubra uma propriedade, uma característica que os diferencie. Se você está assistindo esse vídeo porque você é candidato do PISM-3 da UFJF nas áreas de Economia, Administração e Humanidades, então você tem que fazer a prova de Filosofia. A prova vem zerando muitas pessoas nos últimos anos. Esses zerados são todos desclassificados, então você tem lá aquela tabela maravilhosa de resultados, 1-0 em filosofia e tchau, não adianta chorar. Mas se você está aqui, você está no caminho certo. Assista os vídeos da playlist do novo conteúdo programático. Nas descrições dos vídeos nós temos questões simuladas. Responda essas questões nos comentários dos vídeos. E quando for se aproximando do dia da prova, a gente vai fazer lives. E nessas lives a gente vai comentar as respostas, dizer o que está faltando, o que tem de bom e o que tem de ruim. E absolutamente tudo de graça. Basta você assistir o vídeo e deixar sua resposta nos comentários. Como bom filósofo racionalista, Leibniz também vai usar o princípio da razão suficiente para provar que Deus existe. Então vamos voltar lá no exemplo da minha corrente arrebentando. Por que a corrente arrebentou?
Bom, eu saí de casa, a corrente já tá gasta, ela fica pegando errado ali, às vezes ela até solta. No caminho para o meu trabalho tem uma outra escola, e no horário que eu costumo ir para a escola, as crianças também estão indo para a escola, então tem muito carro, muita van, isso dá um trânsito. E aí, como os carros estão parando, eu não consigo passar, né? Porque eles estão deixando as crianças. E aí, nisso do trânsito vai e volta, vai e volta, vai e volta, que tem uma faixa de pedestre. O que que vai acontecendo? E cada pedalada que eu dou tem uma pequena chance da corrente pegar num negócio e arrebentar. E foi isso que aconteceu. Beleza, expliquei. Mas aí vem a pergunta: bom, por que, que a relação estava desgastada? Por que, que o trânsito estava difícil? E aí a gente vai voltando, vai voltando, vai voltando, e a gente vê que tem uma infinidade de causas para trás. E lembra da distinção que eu fiz entre verdades necessárias e verdades contingentes? Todas essas causas que eu vou explicar e que eu vou voltando para trás, elas são verdades contingentes. Qual é a razão suficiente dessa cadeia de causas? Se eu disser simplesmente que é uma cadeia infinita, eu não estou explicando de onde veio a cadeia de causas. Para poder superar isso, eu preciso então de uma verdade que não seja contingente. Então, essa nossa busca necessária, natural, por razões de ser das coisas, ela vai nos levar à busca por uma razão necessária no fim. Um ser que exista necessariamente é o que podemos chamar de Deus. Isso é o que a gente chama de argumento cosmológico, né? Então, o fato de que existe causalidade no universo implica na necessária existência de Deus. Ainda nesse assunto mais teológico, o princípio da razão suficiente também é a explicação de por que Deus criaria o universo. Aspas do Leibniz. Como há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus, e como apenas um deles pode existir, deve haver uma razão suficiente para a escolha de Deus. Uma razão que determine a escolha desse universo em vez de outro. A ideia, então, é que tem que existir uma razão suficiente para o nosso universo existir e não existiria outro como o nosso. Esse é o universo que Deus escolheu criar. E tem que ter um ótimo motivo para isso. Se não existisse esse motivo, Deus não criaria esse universo. Essa linha de raciocínio tem a ver com aquele famoso exemplo do asno de Buridan. Então, se eu tivesse um burro e ele tivesse entre dois montes de feno, e esses dois montes têm a mesma quantidade de feno e eles estão à mesma distância do burro, o animal não teria nenhum bom motivo para escolher um monte ou outro. E sem uma razão para agir, ele morreria de fome. No caso do asno, que é um bicho, a gente pode colocar que tem um componente irracional para tomada de decisão, e esse componente irracional faz com que o burro vá para qualquer um dos dois, tanto faz. Mas no caso de Deus, isso não faria sentido, já que ele teria que ser perfeitamente racional também. Então teria que ter um excelente motivo para Deus escolher esse mundo aqui para existir e não outro, e isso evitaria o caos completo ou um determinismo absoluto. E essa também é a saída que o Leibniz vai ter sobre o problema do mal. O problema do mal, também às vezes chamado de paradoxo de Epicuro, é a ideia de que a existência de um Deus todo-poderoso, todo bom e onisciente é incompatível com a existência de mal no mundo. A resposta do Leibniz para isso é: bom, Deus, sendo sábio, bom e livre, escolheu para nós o melhor dos mundos possíveis. Esse mundo, com o que a gente tem, é o melhor mundo possível. É o mundo mais perfeito que dava para ter. Difícil de engolir, concordo. Mas, dado tudo que ele falou até agora, faz sentido. Se você não gostou dessa explicação dele, você pode ler Cândido, do Voltaire, uma indicação do meu amigo Luiz Felipe, que eu li na pandemia, uns anos atrás. E é um deboche disso, né? Porque lá no auge da pandemia eu fiquei indignado com essa ideia do Leibniz. E aí fui ler Cândido, e lá no Cândido ele faz um deboche com isso. Tem um personagem lá chamado Pangloss, que é meio que uma representação desse otimismo do Leibniz. E esse personagem, junto com os outros coadjuvantes lá, passa por tudo que é desgraça, pirata, terremoto, e ele fica sempre falando: não, esse é o melhor dos mundos possíveis, isso aqui é o melhor mundo possível. E aí, justamente o contraste da desgraceira com essa filosofia otimista desse Pangloss é que gera essa sátira sobre a obra do Leibniz. E por fim, apesar de hoje em dia o Neil deGrasse Tyson estar falando que os físicos não precisam de filosofia, quando os físicos eram Sir Isaac Newton, tinha discussão filosófica também na física, e o princípio da razão suficiente era usado pelo Leibniz para atacar a ideia absolutista do espaço que está presente na física de Isaac Newton. A ideia basicamente é que o espaço é um todo uniforme e, tirando os objetos que estão ali no espaço, é impossível você distinguir esse espaço. Ali e aqui não tem nada diferente além dos objetos que estão ocupando o espaço. Só que, como a gente viu com o princípio da razão suficiente, tem que ter um motivo para a coisa estar aqui e não ali. Então, esses lugares no espaço e no tempo,
eles têm que ter propriedades diferentes, senão eles seriam a mesma coisa. A concepção de tempo e espaço do Leibniz é um pouco diferente. O espaço não é uma entidade em si, mas a ordem das coisas que coexistem e seus estados, enquanto o tempo é a ordem das coisas sucessivas e seus estados. Bom, se algum desses aspectos do princípio da razão suficiente chamou sua atenção, deixem nos comentários que eu posso retornar, me aprofundar num vídeo futuro. Mas saiba que teve gente que era contra isso daí, tá? Então, por exemplo, Platão, Descartes, Hume, tem filosofias que questionam esse princípio. Mas apesar da terminologia ter se complexificado um pouco, ter mudado bastante, até hoje em dia tem bastante gente aí perseguindo o princípio da razão suficiente do Leibniz e tentando mostrar que não existem fatos brutos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário aí embaixo.